Olá, pessoal. Estamos novamente às 4 reunidas, que bom, né? No último ciclo fomos só duas aí, acertando as agendas. E hoje estamos às 4 para atender o pedido de uma das nossas seguidoras. Hoje a temática será ciúme. Um tema polêmico? O que vocês Bem acham? polêmico. Muito polêmico. Tem bastante coisa para falar. E para começar, a nossa maravilhosa Michele. Adorei o maravilhosa. Maravilhosa, que é para começar naquele clima lá em cima, vai nos trazer a história de Otelo. Conta pra gente, Michele, o que você preparou para os nossos seguidores? Pois é, gente. Vamos trazer nada mais, nada menos que William Shakespeare. Olha. Ele foi muito feliz, né, quando ele conseguiu trazer, inclusive é um livro, né? E o nome, olha só que forte, né? A Tragédia de Otelo. Parece que o nome casa muito, né? Com que até onde o ciúme ele pode chegar. Então, o próprio título da obra de Shakespeare, ele já carrega uma carga muito forte. E já que o Sessão em Off acaba trazendo sempre a temática do relacionamento, Otelo é sobre uma história de amor. Otelo se casa com Desdémona, né? Até aí, aquele felizes para sempre. Mas com o casamento indo, né, as núpcias, toda a relação, trabalho, emprego, todo aquele contexto externo que todo casal também tem, Otelo também se envolve escutando muito outras pessoas fora da relação entre ele e Desdémona. E uma das pessoas que Otelo escuta muito é o seu chefe, Iago. Então, o chefe tem ali também uma outra relação com Otelo. Talvez uma inveja, talvez ali querendo trazer esse subordinado a alguma inquietação. E ele começa, o seu chefe, a trazer algumas insinuações da sua esposa, que ele deveria ficar mais atento à esposa. Então, Otelo, que até então só tinha todo o afeto devotado à sua amada, começa também a ouvir, escutar e criar situações baseadas no que Iago trazia. E o que Iago trazia? Trazia a famosa semente da desconfiança. Semente da discórdia. A semente da discórdia. A semente do olhe para outro lado. Você está olhando só para um lado. Então, essa nova relação dentro do ambiente de trabalho, Otelo começa a questionar sua amada. E aí, gente, quando se começa a questionar, criar, sem ter fatos, que era tudo que Otelo não tinha uma situação, não tinha um evento concreto. Logo, Otelo começou a ter pensamentos, paranoias voltadas. E quando isso ficou muito evidente, não na vida real do casal, mas na vida abstrata da mente de Otelo, ele começou então a querer, baseado na sua paranoia, achar algo de concreto. E eis que, numa noite, ele encontra um lenço de sua amada, justamente nos aposentos do seu parceiro de trabalho. Cássio entra na história. Então, quando Otelo realmente começou a fantasiar a fidelidade de Desdémona, ele chegou na prova concreta, que só na mente dele seria a prova da infidelidade. Possuído de raiva, sem controle algum, ele confronta Desdémona e, tomado de ira, ele a mata enforcada. A consequência desse ato, gente, não traz alívio algum a Otelo. Pelo contrário, ele experimenta sentimentos de grande culpa, de grande remorso.
E essa consequência é tão grande, é tão devastadora, que inclusive ele é consolado nada mais, nada menos por uma quarta pessoa, que é quem? A esposa do chefe dele, que vai ao encontro dele e confessa: Otelo, seu chefe, meu marido, tinha muitos ciúmes de você. Sua esposa sempre foi fiel. Essa história do lenço foi plantada por ele. Otelo, que já tinha toda aquela culpa, ao saber dessa história, ele não aguenta, ele não suporta, porque aí leva ele a um vazio muito maior existencial dele mesmo. Que ele entra numa crise existencial, não dá conta então de que tudo que ele fez foi totalmente infundado e infelizmente ele tira a própria vida. Com esse final trágico, a gente começa então a ver o que sobrou dessa relação. Nada. Tomado de ciúme, que é a tragédia de Otelo, a relação, gente, foi embora. Então, o conto, a história, a tragédia, ela deixa muito claro isso. O fim. Não existe mais relação, uma vez que não existe nem Otelo, nem Desdémona. Nada existe depois de um ciúme trágico como esse, patológico. Então, o conto ele vem para a gente trazendo esses símbolos, os fatores externos, os fatores internos de Otelo, os fatores que realmente ele não conseguiu trabalhar dentro dele, a ponto de tirar sua vida. E para a gente entender toda essa complexidade psíquica, não é, Andréia? A gente traz esses símbolos do conto aliada à teoria psicológica, que nada mais é que a mitologia, a filosofia, que é onde começou a psicologia, vai buscar esses símbolos. E aí, Andréia, como é que a psique consegue achar explicação, teoria e conceito sobre a tragédia de Otelo? Bom, como sempre, vou ser literal, né? E vou na íntegra para falar um pouco sobre o conceito de ciúmes. Vamos lá? Vamos. Então, eu vou ler aqui nas pesquisas que eu fiz. Bom, o ciúme é considerado uma reação emocional comum a todos os seres humanos e está presente em todas as culturas, ok? O ciúme ele acaba se manifestando em pessoas perfeitamente normais que não mostram nenhum tipo de sinal de paranoia, ou seja, né, de todas as idades, na vida adulta, enfim. O ciúmes é considerado uma emoção normal. Mas é um sentimento que causa um desprazer nas pessoas. Como um medo de uma perda, né, de um possível companheiro, como desconforto por uma experiência real ou imaginária, como você falou na questão de Otelo, que o companheiro tenha vivido com uma terceira pessoa. É uma emoção profundamente negativa quando a relação é considerada íntima e é ameaçada como um rival. O ciúme possui componentes internos e externos, como você também tinha dito. A intensidade desses ciúmes, né, e os componentes do ciúme podem ser diversificados. No entanto, este resulta sempre da interação entre o acontecimento que desencadeou o ciúme e uma determinada predisposição para o mesmo. Eu achei bem interessante nessa questão da predisposição, porque a hora que a gente olha para a história de Otelo, o que levou ele a acreditar no chefe dele? Né? Porque você contou muito bem, parabéns, foi ótimo. Novamente, né? Novamente. Eu vi os olhinhos da Lucila. É lindo, é lindo. Iluminando. Sim. Então, que fatores internos que ele tinha e que realmente provocou, já que ele casou-se com ela e, tendo a confiança nela, acabou, né, por conta de um comentário que o chefe dele já deu, já colocou uma pulguinha atrás da orelha. Total. Então, quais são os fatores internos que poderiam ter levado Otelo
a ter esses ciúmes, que no caso você disse, que é um ciúmes patológico. Até antes da relação, né? Vamos Sim. olhar para Otelo, então, no conceito agora que a Andréa está trazendo, antes do casamento. Sim. Quem era? O que ele tinha? Quais eram ali os ingredientes disso pré-relação? A estrutura familiar. É isso. A estrutura social, né? Tudo isso conta. Então, eu achei também interessante uma visão que eu pesquisei, a visão de que o ciúme é uma emoção, raiva, um comportamento, rivalidade e competitividade, os pensamentos, desejo de exclusividade está incompleta. Porque ele é um complexo interligado de processos emocionais, cognitivos e comportamentais. Então, se a gente for olhar para isso que você falou, é exatamente isso, Mi. Uma estrutura familiar, tem a questão social, eu também pesquisei, tem também a questão da teoria da evolução biológica, que é muito interessante. Então, são vários fatores que acabam despertando um ciúmes a mais que Otelo tinha. Então, eu achei muito interessante a gente ir um pouco na íntegra, justamente para a gente colocar que é uma emoção. E que ela, dependendo da intensidade e a frequência, ela pode mudar. Então, se a gente entra, por exemplo, quais são os tipos de ciúme que a gente pesquisou? Você lembra disso, Mi? Tem o ciúme normal e tem o ciúme patológico, como toda emoção que nos é vivida. Sim. A gente, durante as pesquisas, né, que a gente fez nesse tema, a gente chegou até um número aqui que eu peguei, olha só. De 2011 até 2022, foram publicados, Andréa, 66 artigos sobre o tema. De ciúmes? De 2011 até 2022. Ou seja, é um tema recorrente, gente. É um tema intrínseco. Não é algo que está na exceção, percebem? O ciúme não é uma exceção. Ele é, na verdade, o quê? Uma função também. E é essa função, que o ciúme ele tem de capacidade, que vai dar o norte, ou por normal, ou para o patológico. Então, vamos lá. Qual que é a linha tênue, que é isso que a Andréa me deu aí da deixa, né, Andréa? Função em si, para a gente entender o que é o normal o patológico, é que o ciúme, ele protege o relacionamento. Então, ele existe ali para dar aquele resguardo. Quando que ele vira o patológico? Quando ele atinge vorazmente o outro. Então, percebe que o ciúme, ele faz parte de uma relação. Inclusive, mais para frente, a gente vai dissertar até onde ele começa, né, Grace? Lá atrás, antes até da primeira infância. Mas assim, a função é de proteção. Por quê? É preservação da espécie, como a André levantou, da questão biológica. O outro não pode entrar. Eu preciso ter esse casal preservado, eu preciso proteger a relação. E a linha tênue do que é normal, o do que é patológico, é justamente eu estou protegendo ou eu estou coagindo, ou eu estou ali mostrando poder. Eu acho legal, Mil, que você está colocando, porque o que você trouxe no conto de Otelo, acho que é o que a grande maioria das pessoas entendem sobre ciúmes, né? Que sempre quando fala de ciúmes é essa referência de destruição do outro ou da relação. Ciúmes e você extremo, trazendo né? algo que também tem a parte normal, acho que é bem interessante isso. Tem tanto essa questão normal quanto essa questão patológica, porque nessa questão saudável, né, o que eu acabei pesquisando, dá até uma apimentada, né, no relacionamento, porque a pessoa, às vezes, não por conta de uma outra pessoa, mas, por exemplo, uma pessoa que o companheiro ou a companheira estejam trabalhando demais, por exemplo. Entendeu? A pessoa vai lá e pergunta, olha, você está tão ausente, eu estou sentindo sua falta, tal. Olha, né, o que está acontecendo? Eu estou te sentindo afastado, eu estou sentindo uma angústia. Ótimo exemplo da proteção, André. Da proteção, estou sentindo um aperto no coração. Sentindo sua falta. Sim, e aí a outra pessoa que está envolvida fala, não, mas olha, eu te amo, né? Me desculpa se eu me tornei ausente. Então, é algo que a gente coloca que é algo saudável. Dá uma apimentada e une o casal.
Entendeu? Isso tudo a gente está falando de ciúmes romântico, né? É importante a gente colocar que aqui a maioria das coisas é o ciúme romântico, mas a gente sabe que ciúmes existe, né? Em outros aspectos, familiar, amizades, no trabalho. É importante a gente colocar que a gente está dando ênfase no ciúmes romântico, porque é um tipo de ciúmes também. E uma coisa interessante também, colocando essa questão do casal, tem algumas pesquisas que elas não são precisas, mas eu achei interessante falar sobre a diferença dos ciúmes entre gêneros, homens e mulheres. Ótimo, André. Mas assim, não são precisas. Mas assim, algumas coisas que eles colocaram eu achei interessante. Por exemplo, o ciúmes, quando o homem entende, né, que a mulher, quando ela o trai, né, tendo relações sexuais com um outro homem, então ele entende que a mulher só tem relações sexuais com uma pessoa quando está apaixonada. Logo, a autoestima dele está em perigo. Esse é o entendimento do homem. Esse é o entendimento do homem. O entendimento da mulher é que realmente ela preserva a família, quer preservar a família. Então, se o homem tem relações sexuais com uma outra mulher, obviamente, ela fica triste e angustiada. Mas o maior medo dela é que a espécie dela, né, a família dela, esteja em perigo. Eu achei interessante, mas, gente, isso não é preciso, tá? Então, existem estudos que confirmam isso. Sim. A teoria da evolução... biológicos, né, André? A teoria de Darwin fala mais ou menos isso em fins biológicos. Sim. E sociais também acabam colocando isso. Mas isso é uma pesquisa que ainda não acabou. Ainda tem muita água para correr embaixo da ponte sobre isso, entendeu? Para a gente, então, encerrar, para ninguém aqui sair ainda, né, com aquela dúvida de, e aí? O que eu tenho é normal ou patológico? Se existe realmente o sentimento do ciúme, vamos olhar para a consequência. O que eu sentir ciúme na minha relação está me trazendo? Medo, angústia, desconfiança, raiva. Então, assim, o que ele está gerando? Já é uma grande tendência que o ciúme ele está evoluindo para algo patológico. Sim. Então, se ele está trazendo esses outros sentimentos aglutinados, né, nessa dinâmica, então é um bom sinal. Quando a Andréa trouxe o exemplo, né, do ciúme da função, em que a mulher trouxe para o homem, nossa, você está trabalhando demais. Olha, eu estou sentindo a sua falta. Abriu um caminho para qual outro ajuste? A comunicação aberta. Sim. Então, ela expressou uma vulnerabilidade, como ela estava se sentindo sozinha. Ela comunica o outro, ela não oprime o outro, ela não controlou o outro. Então, olha só a diferença dos dois caminhos a se seguir. E por isso que a gente vai colocar mais episódios para aprofundar sobre isso, não é, meninas? Colocando só uma pautinha, porque na pesquisa que eu fiz, existe um modelo chamado tridimensional. Ótimo. Que envolve a parte emocional, a parte cognitiva e a parte comportamental. Que nos outros episódios as meninas vão se aprofundar um pouco mais, mas nesse modelo tridimensional, eles não colocam só como a questão, os ciúmes como uma questão de emoção. Sim. Então, o ambiente, obviamente, toda a história da pessoa, mas a emoção, ela vem com aquilo que a pessoa pensa. A situação que a pessoa pensa. Então, ela está se sentindo ameaçada por qualquer outra questão, entendeu? Mas o que ela pensa, eu vou me perder, ele ou ela vai me largar, entendeu? A parte cognitiva leva a essa emoção de perda e as pessoas acabam tendo algum tipo de comportamento. Ou as mulheres se isolam, ou ficam mais angustiadas, ou os homens acabam questionando muito mais, ou até mulheres questionando um pouco mais. Então, eu acho que nos outros episódios, a gente vai falar um pouco mais e vai se aprofundar nessa tríade, né? Nesse perfeito, modelo tridimensional. E aí, Mi? Ciúmes é denso, é complexo, né? Muito. Experienciamos aqui algumas tensões ouvindo mais de Otelo e convidando vocês a permanecer com mais 2 episódios. Sim. Até mais. Até mais, gente. Obrigada. Tchau.